O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja flamejante, como se o próprio Tejo conspirasse para revelar segredos que o dia inteiro tentara esconder. Ana, com os cabelos castanhos desgrenhados pelo vento salgado do rio, parou abruptamente na esquina da Rua do Carmo, o coração martelando como o repique de um sino na sé de Lisboa. Ela não pretendia ouvir, mas as palavras de Sofia ecoaram como um fado lancinante, cortando o ar úmido da tarde. Eu não posso, Maria. Não agora. A família. Eles me matariam se soubessem. Mas eu te amo, caramba, eu te amo tanto que dói. A voz de Sofia, aquela voz rouca e cheia de paixão que Ana admirava em segredo durante as aulas de literatura na Universidade de Lisboa, tremia de um desespero que Ana nunca imaginara possível. E então, o silêncio. Um beijo. Um suspiro. Ana não viu, mas sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o próprio pavimento de calçada portuguesa, com seus padrões ondulantes, se rebelasse contra a timidez que prendia ali, invisível, como uma sombra entre os azulejos desbotados das fachadas antigas. Ana recuou, o estômago revirando como as águas agitadas do cais do Sodré. Ela era apenas uma estudante de 22 anos, vinda de uma pequena aldeia no Alentejo, onde o sol escaldante secava os campos de sobreiro e as conversas da família giravam em torno de colheitas e santos padroeiros. Em Lisboa, a cidade das sete colinas, ela se sentia pequena, uma flor de jasmim esmagada pelo bulício das ruas. Tímida por natureza, Ana passava os dias enterrada em livros de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa, sonhando com amores impossíveis que cabiam nas páginas amareladas da biblioteca da Faculdade de Letras. Sofia, por outro lado, era o oposto, uma aluna de artes plásticas de 24 anos, com cabelos pretos curtos e bagunçados, olhos verdes que pareciam capturar a luz do Atlântico e uma risada que ecoava como o canto das gaivotas sobre o castelo de São Jorge. Elas se conheceram no primeiro ano, dividindo uma mesa no refeitório da universidade, onde Sofia desenhava caricaturas dos professores em guardanapos, enquanto Ana corava e gaguejava respostas sobre heteronimos de pessoa. Mas agora, aquele segredo. Maria. Quem era Maria? O nome soava como um sino fúnebre no peito de Ana. Ela correu pelas escadarias íngremes de Alfama, o bairro onde Sofia morava em um apartamento apertado, alugado com um salário magro de aulas particulares de desenho. As ruas estreitas, impregnadas do cheiro de bacalhau assado e pastéis de nata frescos das confeitarias, pareciam fechar-se sobre ela como as muralhas de uma prisão. Ana parou em uma pracinha escondida, onde uma fonte barroca jorrava água cristalina, e sentou-se no banco de pedra, as mãos tremendo. Por que eu? Por que agora? Murmurou para si mesma, as lágrimas quentes escorrendo como o vinho tinto que sua avó lentejana servia nas noites de inverno. Ela amava Sofia, não o amor platónico das amigas, mas algo mais profundo, um anseio que acordava à noite com o peito apertado, imaginando o toque daqueles dedos manchados de tinta sobre sua pele. E agora, descobrir que Sofia... que ela amava uma mulher? E escondia? Era como se o fado, aquela música de alma partida que ecoava nos bares da Alfama, tivesse se infiltrado em sua própria história. Naquela noite, Ana não dormiu. O quarto que dividia com duas colegas na pensão perto do Chiado era um caos de livros e roupas espalhadas, mas ela ficou acordada, olhando o teto rachado, revivendo cada momento com Sofia. Lembrava-se da primeira vez que viram o pôr do sol do mirador da Senhora do Monte, Sofia encostada na balaustrada, fumando um cigarro e contando histórias de sua infância em Coimbra, onde Mondego corria preguiçoso e as romarias enchiam as ruas de danças folclóricas. A vida é como um azulejo, Ana, bela de longe, mas cheia de rachaduras de perto, dissera Sofia, e Ana rira, sem entender o peso daquela frase. Agora entendia. Rachaduras. Segredos. Amores proibidos em uma sociedade portuguesa ainda marcada pelas sombras do passado católico, onde o que dirão os vizinhos pesava mais que o coração. No dia seguinte, Ana evitou a universidade. Caminhou pelo Terreiro do Paço, o vasto praça aberta ao rio, onde os turistas fotografavam o arco da Rua Augusta sob o céu azul sem nuvens. O ar salgado misturava-se ao aroma de bifanas grelhadas dos vendedores ambulantes, mas nada aplacava o nó em sua garganta. Ela precisava confrontar Sofia, ou pelo menos entender. Mas a timidez, aquela companheira fiel, a paralisava.
Em vez disso, sentou-se em um café na Baixa, pedindo um galão, leite com café, forte como o caráter dos lisboetas, e rabiscou em um caderno. O amor não é uma pastilha de hortelã que se dissolve doce e some. É um vinho do Douro que envelhece e queima. Palavras de uma poeta amadora, inspirada em Sofia de Melbrenner, mas que agora pareciam proféticas. Foi então que o telefone tocou. Sofia. Onde você está, miúda? A aula de literatura começou sem você. O professor falou de Os Maias e eu pensei, Ana teria adorado isso, com seus olhos sonhadores. A voz de Sofia era leve, como sempre, mas Ana sentiu o peso do segredo como uma âncora. Eu ouvi você ontem, Sofia. Com Maria. As palavras saíram num sussurro, mas do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor, como o fim de uma canção de fado. Ana? O quê? Como? Sofia gaguejou pela primeira vez sem palavras. Encontro-me no Miradouro. Agora. O encontro foi como uma tempestade no Atlântico, repentino e avassalador. Sofia chegou correndo, o casaco de lã solto sobre os ombros, os olhos vermelhos de quem chorara. O Miradouro, com sua vista panorâmica da cidade, os telhados vermelhos cascateando até o rio, o Cristo Rei erguendo-se na margem sul como um guardião silencioso, parecia o palco perfeito para confissões. Eu não queria que você soubesse assim, começou Sofia, encostando-se à grade enferrujada. Maria era minha namorada. Há 2 anos. Nós nos conhecemos em uma exposição de arte em Belém, perto dos Jerónimos. Ela é pintora, como eu, mas mais ousada. Mas minha família. Meu pai, com suas missas diárias e sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, ele nunca aceitaria. E a mãe, coitada, com o Alzheimer avançando, dependendo de mim. Eu terminei com Maria para proteger tudo isso. Mas o amor não some, Ana. Ele fica como uma tatuagem na alma. Ana sentiu o mundo girar. Não era só o segredo, era a profundidade da dor de Sofia, refletida em seus olhos como as luzes tremuluzentes do 25 de Abril Bridge ao entardecer. E eu? O que sou eu nisso tudo? Ana perguntou, a voz embargada, as mãos frias apesar do sol morno de outono. Sofia se aproximou, hesitante, e tocou seu braço, um toque leve, como pluma de gaivota. Você é a luz que eu não esperava, Ana. Minha amiga. Minha. Algo mais. Eu sinto isso há meses, mas tenho medo. Medo de machucar você como machuquei Maria. Aquelas palavras foram o primeiro fio que desfiou o casulo da timidez de Ana. Elas conversaram até o anoitecer, o vento carregando o som distante de um acordeão de rua, tocando um fado de saudade. Sofia contou tudo, as noites roubadas com Maria em um estúdio escondido no bairro Alto, as discussões acaloradas sobre liberdade e tradição, o peso da cultura portuguesa que celebrava o saudosismo mas sufocava os amores não convencionais. Ana, por sua vez, abriu-se pela primeira vez, sua infância solitária no Alentejo, onde as planícies vastas a faziam-se sentir invisível, o primeiro crush por uma colega de escola, reprimido por risos nervosos e orações noturnas, a chegada a Lisboa como uma fuga para um eu mais autêntico. Daquele dia em diante, algo mudou. Sofia e Ana começaram a se ver mais, não como amigas casuais, mas como confidentes entrelaçadas por um laço frágil de afeto. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes sob as palmeiras centenárias, e Sofia desenhava retratos de Ana, não a tímida, mas a mulher emergente, com olhos que agora brilhavam com uma coragem nova. Você é como o azulejo de um painel de Nuno Gonçalves, simples, mas cheia de histórias não contadas, elogiava Sofia e Ana corava, mas sorria. O romance florescera devagar, como uma videira no Douro, toques acidentais que se prolongavam, olhares que se demoravam, um beijo roubado uma noite chuvosa sob o aqueduto das águas livres, quando a água caía como lágrimas de um céu compassivo. Mas os segredos, como as marés do Tejo, sempre voltam. Uma semana depois, durante a feira de São Cristóvão em Alfama, com suas barracas de enchidos defumados, sardinha assada no carvão e o cheiro doce de arroz doce, Ana viu Maria. Ela era alta, com cabelos ruivos ondulados como as ondas de carcavelos,
e um vestido florido que contrastava com a intensidade de seu olhar. Estava ao lado de Sofia, rindo de uma piada que Ana não ouviu, mas que doeu como uma farpa. Quem é ela? Ana perguntou mais tarde, no apartamento de Sofia, onde as paredes estavam cobertas de telas abstratas inspiradas nos mestres do Renascimento português. Sofia suspirou, acendendo uma vela de cera de abelha que perfumou o ar com mel. Maria voltou de uma residência artística em Évora. Ela quer recomeçar. E eu? Eu não sei, Ana. O coração é traidor, como o fado nos ensina. O triângulo se formou ali, invisível mas cortante como as arestas de um azulejo quebrado. Ana sentiu a traição se instalando, não em atos, mas em silêncios, as mensagens que Sofia respondia devagar, as noites em que saía para encontrar amigos e voltava com o perfume de vinho moscatel e arrependimento nos lábios. Ana, impulsionada por uma fúria quieta, começou a investigar, não por ciúme mesquinho, mas por uma necessidade de entender o amor em sua forma mais crua. Ela seguiu Sofia até um bar de fado no bairro Alto, onde as luzes baixas e o som da viola da gamba criavam um casulo de intimidade. Lá, viu-as, Sofia e Maria, de mãos dadas sob a mesa, os olhos trocando promessas que Ana ansiava por si. A dor foi um abismo. Naquela noite, Ana chorou sozinha no quarto da pensão, o som abafado pelas risadas de suas colegas assistindo uma novela na televisão. Porque eu sempre fico para trás, sussurrou para o travesseiro, lembrando as histórias de sua avó sobre amores alentejanos, onde as mulheres fortes enfrentavam secas e ausências com a resiliência de oliveiras antigas. Mas Ana não era forte, ainda não. Ela decidiu confrontar, mas o destino, caprichoso como o clima de Lisboa, interveio. A chuva caía em lençóis prateados sobre a cidade, transformando as ruas de Lisboa em rios de reflexos neon. Ana esperava Sofia no Café Nicola, no Rocio, o lugar onde Camões outrora recitava versos e onde agora casais sussurravam segredos sob os lustres de cristal. O aroma de pastel de nata recém-assado misturava-se ao cheiro úmido de pedra molhada, mas nada aquecia o frio que se instalara no peito de Ana. Ela havia marcado o encontro por mensagem, palavras curtas e cortantes. Precisamos falar. Sobre nós. Sobre ela. Sofia chegou atrasada, o cabelo colado à testa, o casaco pingando como lágrimas não derramadas. Seus olhos, aqueles olhos verdes que Ana comparava ao mar da Ericeira em tempestade, estavam inchados. Desculpa o atraso. O elétrico quebrou na calçada do Combro, mentiu Sofia, ou pelo menos Ana assim sentiu. Elas pediram 2 chávenas de chá de limão, forte e cítrico como o caráter das lisboetas, e sentaram-se à mesa de mármore polido. Eu vi vocês no bar de fado. Mãos dadas. Como se nada tivesse mudado. As palavras de Ana saíram afiadas, sem o filtro da timidez que outrora silenciava. Sofia baixou o olhar, traçando os veios da mesa com o dedo, como se desenhasse um mapa para escapar. Não é o que parece, Ana. Maria. Ela está confusa. Voltou de Évora com o coração partido por outra exposição fracassada e eu sou o porto seguro dela. Mas você. Você é diferente. Você é real? Real. A palavra ecoou na mente de Ana como o badalar dos sinos da igreja de São Domingos, próxima dali, onde outrora um incêndio destruíra tudo, mas a fé reconstruíra. Real o suficiente para ser deixada de lado? Eu abri meu coração para você, Sofia. Contei sobre minha família, sobre o medo que sinto toda vez que penso em ser quem sou de verdade. No Alentejo, as mulheres como nós são sussurros nas noites de luar, histórias que as avós contam para assustar as netas. E aqui, em Lisboa, eu pensei que poderia ser diferente. Com você. Lágrimas quentes traçaram caminhos pelo rosto de Ana, salgadas como o oceano que lambia as praias de Cascais. Sofia estendeu a mão, mas Ana recuou, o toque agora queimando como brasa. Eu sei que errei. O triângulo. Ele me sufoca. Maria me puxa para o passado, com suas promessas de liberdade selvagem, de noites em que pintamos nuas sob as estrelas de Sintra.
Mas você, Ana, você me faz querer o futuro. Tardes quietas no Museu do Azulejo, conversas sobre poetas que amamos, um amor que cresça devagar, como o vinho de colares envelhecido em barris de carvalho. As palavras de Sofia eram um bálsamo, mas Ana sabia que promessas são como névoa matinal no Tejo, belas, mas efêmeras. Elas saíram do café e caminharam pela Praça da Figueira, onde os edifícios neoclássicos se erguiam como sentinelas sob a garoa. O mercado municipal, com suas bancadas de frutas reluzentes e peixes prateados, fervilhava de vida, um lembrete de que Lisboa pulsava apesar das dores pessoais. Sofia parou diante de uma barraca de livros usados, folheando um volume amarelado de mensagem de pessoa. Lembra quando eu disse que o amor é um heteronimo? Maria é o Álvaro de Campos, ousado e furioso. Você é o Ricardo Reis, sereno e profundo. Ana sorriu pela primeira vez, um sorriso frágil como porcelana de vista alegre. E você, Sofia? Quem é você nisso? Eu sou o guardião do segredo. O Bernardo Soares que anota tudo no livro do desassossego. Elas riram, um riso nervoso que quebrou a tensão como vidro fino. Naquela tarde, decidiram tentar um pacto de honestidade, de dias sem Maria, de noites só delas. Sofia levou Ana ao seu apartamento em Alfama, onde o ar cheirava a lavanda seca e tinta fresca. Elas cozinharam um caldo verde simples, couve alentejana que Ana ensinou a preparar, com chouriço defumado e batatas macias, e comeram à luz de velas, o som da chuva batendo nas janelas como um ritmo de morna cabo-verdiana misturado ao fado. O idílio durou uma semana, doce como as amêndoas de uma doçaria conventual. Elas exploraram a cidade como amantes secretas, subiram ao castelo de São Jorge ao amanhecer, onde os pavões acordavam com gritos roucos e a vista da Baía fazia o coração expandir. Passearam pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub de arte, onde Sofia comprou a Ana um colar de contas de vidro inspirado nos bordados de Viana do Castelo. Em uma dessas tardes, no oceanário de Lisboa, com seus tubarões nadando preguiçosos em aquários azuis, Sofia se inclinou e sussurrou: Eu te amo, Ana. Não como a Mãe Maria. De um jeito quieto, mas eterno, como o Tejo que nunca para de fluir. O beijo que se seguiu foi o primeiro verdadeiro, suave, demorado, com gosto de sal marinho e promessa. Mas o triângulo amoroso, como uma tragédia de Gil Vicente, não se resolve com um ato só. Maria reapareceu, não com súplicas, mas com uma ousadia que desestabilizava. Ela enviou a Sofia uma tela, um autorretrato delas duas, nuas em um campo de flores silvestres, simbolizando a paixão crua que outrora compartilhavam. Lembra quem você é, escreveu na dedicatória. Sofia escondeu a tela no armário, mas Ana encontrou, por acidente, ao buscar um casaco emprestado. O choque foi como um sismo no terreiro do Paço, a terra moveu-se, e com ela, a confiança. Você ainda a ama? Perguntou Ana, a voz um fio de voz no quarto iluminado pela lua cheia, que entrava pela janela como um holofote acusador. Sofia negou, mas os olhos traíam, uma centelha de dúvida, como fogo de artifício no São João de Porto. É o passado me chamando, Ana. Mas eu escolho você. As palavras soaram vazias, e naquela noite, Ana fugiu para a pensão, o coração em frangalhos como um bordado rasgado. Os dias seguintes foram de silêncio radioativo. Ana mergulhou nos estudos, enterrando-se na biblioteca da universidade, onde os volumes empoeirados de literatura portuguesa ofereciam refúgio. Ela lia Florbela Espanca, cujos versos de amor não correspondido ecoavam sua alma. Eu sou aquela que vai ao mercado e traz o pão, o vinho e o queijo. Mas por dentro fervia uma revolução quieta. A tímida estudante alentejana começava a erguer a cabeça, inspirada pelas mulheres fortes da história portuguesa, de Rainha de Leonor, fundadora do Mosteiro dos Jerónimos, a Amália Rodrigues, cuja voz de fado desafiava convenções. Sofia, atormentada, procurou consolo em Maria, não por amor, mas por familiaridade. Elas se encontraram em um café encheado, onde os intelectuais outrora debatiam o futuro da nação. Eu não posso mais, Sofia. Se você escolhe ela, que seja. Mas não me use como muleta, disse Maria, os olhos flamejantes como o sol poente sobre a Serra da Arrábida. Sofia chorou, confessando o triângulo, a culpa que a consumia como um vinho azedo.
Maria, surpreendentemente, ofereceu perdão. O amor lésbico em Portugal é como o vinho do Porto. Envelhece bem se for autêntico, mas azeda se for forçado. Enquanto isso, Ana encontrou uma aliada inesperada, sua colega de quarto, Inês, uma lisboeta efervescente que estudava Sociologia e participava de um grupo de apoio LGBTQ+, no Centro Comunitário de Chelas. Você não está sozinha, miúda, disse Inês, servindo um copo de ginginha, licor de cereja forte como um abraço. Nossa história é tecida com fios de coragem. Lembra Inês de Castro? Morta por amor, mas imortalizada. Seja sua própria rainha. Inspirada, Ana juntou-se ao grupo, onde mulheres de todas as origens compartilhavam histórias, de transexuais no norte transmontano lutando por direitos, a casais em Faro celebrando uniões civis sob o sol algarvio. O conflito escalou na véspera da Romaria de Nossa Senhora da Saúde, em Alfama. Sofia convidou Ana para a procissão, uma tradição onde as ruas se enchem de andores floridos, velas acesas e o canto de hinos que misturam devoção católica com o espírito pagão das águas. Mas Maria estava lá, convidada por Sofia em um lapso de fraqueza. O triângulo colidiu sob as luzes tremulosentes. Maria, com um vestido branco como as rendas de caminha, aproximou-se de Sofia durante a dança folclórica, puxando-a para uma roda de varas e flores. Ana observou de longe, o coração um tambor de guerra. Não aguentando mais, Ana interveio. Sofia, escolha. Agora. Ou eu saio dessa dança para sempre. A multidão parou, o ar carregado de incenso e tensão. Sofia, suada e ofegante, olhou entre as duas mulheres. Maria, o fogo. Ana, a brasa constante. Eu escolho. Eu escolho-me escolher, disse Sofia, voz trêmula mas firme. Ela se virou para Maria. Adeus, amor antigo. Obrigada por me ensinar a queimar. Para Ana, e você, minha quietude. Vamos construir algo nosso. Maria partiu, olhos úmidos mas dignos, desaparecendo na multidão como uma onda recuando. O triângulo quebrou-se ali, sob os olhares curiosos dos vizinhos, mas em Portugal, onde o que dirão ainda sussurra, o ato foi libertador. Ana e Sofia dançaram juntas, mãos entrelaçadas, o ritmo das castanholas e quando sua nova batida cardíaca. Os dias após a Romaria foram um renascimento, como a primavera que teima em brotar nas colinas de Monsanto apesar das geadas tardias. Ana acordava com o sol filtrando pelas cortinas de linho do apartamento de Sofia, o cheiro de café fresco misturando-se ao aroma de pão de Mafra assando na padaria da esquina. Pela primeira vez, a timidez de Ana não era uma prisão, mas uma casca que se descascava devagar, revelando a mulher por baixo, forte, como as montanhas da Serra da Estrela cobertas de neve eterna. Sofia, aliviada do peso do triângulo, dedicava-se a elas com a paixão de uma artista. Pintava retratos de Ana à luz do amanhecer, capturando o brilho em seus olhos castanhos, o modo como seus lábios se curvavam em sorrisos tímidos mas genuínos. Elas exploravam Lisboa com a fome de quem redescobre a cidade. Um sábado as levou ao Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se erguia como um rendilhado de pedra dourada pelo sol, um monumento à era dos descobrimentos que Sofia comparava à sua própria jornada. Nós somos como os navegadores. Ana, Vasco da Gama partiu para o desconhecido, temendo o abismo, mas encontrou Índia e especiarias. Você me levou para além do medo. Elas provaram pastéis de Belém na confeitaria original, a massa folhada crocante explodindo em creme doce, e Ana riu quando Sofia lambeu o açúcar dos dedos dela, um gesto inocente mas carregado de intimidade. Mas o passado, como as sombras alongadas do entardecer no aqueduto das águas livres, não se dissipa facilmente. Maria não desaparecera por completo, enviava mensagens esporádicas, não por rancor, mas por uma saudade que Sofia ainda sentia como uma pontada. Ela me ligou ontem. Queres pôr conosco em uma galeria no Porto, confessou Sofia uma noite, enquanto preparavam um jantar de cataplana, mariscos fumegantes em caldo de tomate e coentros, receita algarvia que evocava praias de areia branca. Ana parou, a colher de pau suspensa sobre a panela de ferro. E você? Quer ir? A pergunta não era acusação, mas uma ponte para a honestidade que haviam prometido. Sofia hesitou, o vapor subindo como fantasmas. Parte de mim sim.
Maria me ensinou a ousadia, a pintar sem medo. Mas você me ensina a profundidade, a amar sem pressa. Elas conversaram até tarde, o vinho verde gelado soltando as línguas, revelando camadas. Sofia falou da pressão familiar, do pai que citava o Papa em jantares dominicais, da mãe cuja memória falhava mas cujo rosário nunca largava. Em Portugal, o amor lésbico é como fado, belo, mas sempre com um lamento de perda. Eu temo perder você para isso. Ana, tocando a mão de Sofia, respondeu: não perderemos. Somos como as sardas da nossa costa, pequenas, mas juntas formamos um mar. A relação delas aprofundou-se em rituais cotidianos, tecidos com o fio da cultura portuguesa. Aos domingos, iam à missa na Sé, não por devoção cega, mas por respeito às raízes. Sentavam-se nos bancos de madeira polida, o incenso envolvendo-as como um abraço ancestral, e saíam para um branche de termoços e cerveja sagres em uma esplanada no Príncipe Real. Sofia introduziu-a na arte de fazer filhós, doces fritos em óleo quente, polvilhados de açúcar. Tradição natalícia que elas adaptaram para celebrar aniversários de alma. Ana, por sua vez, compartilhava lendas alentejanas, histórias de moras encantadas que guardavam tesouros em dolmens, paralelizando seu próprio encanto por Sofia. Contudo, o conflito latente irrompeu quando a família de Sofia visitou Lisboa para a festa dos tabuleiros em Évora. Não, espera, elas adaptaram para uma viagem familiar a Lisboa para o aniversário da mãe. O pai, um homem de barba grisalha e mãos calejadas de anos como a leira em Coimbra, chegou com vinhos do Dão e olhares perscrutadores. A mãe, frágil como porcelana de Bordal Pinheiro, sorria vagamente, confundindo Ana com uma prima distante. Durante o jantar em um restaurante de marisqueira no cais do Sodré, percebes e ameijoas cozidas em vinho branco, o pai de Sofia elogiou a amiga dedicada de sua filha, mas o tom carregava uma pergunta não dita: quando é que arranjas um rapaz direito, Sofia? Sofia engasgou com o vinho e Ana sentiu o rubor subir como o calor de um forno de lenha. Mais tarde, no apartamento, o confronto veio. Eles nunca aceitarão, pai. Eu sou quem sou, desabafou Sofia ao telefone, longe dos ouvidos de Ana. Mas Ana ouviu o suficiente para o medo se instalar, e se Sofia cedesse à pressão familiar, como ceder ao passado com Maria? A dúvida era uma serpente no Éden que construíam. Enquanto isso, Maria, do outro lado da cidade, lidava com sua própria tempestade. Sozinha em seu estúdio em Alcântara, perto dos estaleiros abandonados do Tejo, ela pintava furiosamente, telas de chamas e ondas, simbolizando o amor perdido. Uma noite, embriagada por um licor de figo, ligou para Ana, não por malícia, mas por uma solidariedade inesperada. Eu sei como é ser a outra. Mas ela te ama de verdade, miúda. Não como me amou a mim, com fogo que queima e apaga. Com você é como o azeite alentejano, nutre devagar. A conversa, inesperada, humanizou Maria aos olhos de Ana, transformando a rival em uma ponte para a compreensão. O verdadeiro teste veio com a exposição anual de artes na Fundação Calouste Gulbenkian, um oásis de jardins tropicais no coração de Lisboa. Sofia e Ana planejavam ir juntas, mas Maria apareceu como seu expositora, seu trabalho, uma série de painéis inspirados em O Rites of Spring de Stravinsky, mas com toques de azulejos portugueses, roubando olhares. Durante a vernissage, com taças de espumante moscatel tilintando e o burburinho de críticos, Sofia foi puxada para uma conversa privada com Maria. Ana, do outro lado da sala, viu o gesto, um toque no ombro, um sussurro que durou demais. O ciúme, que Ana pensara domado, rugiu como um leão no zoo de Lisboa. Ela saiu para os jardins, onde as palmeiras sussurravam segredos ao vento noturno, e sentou-se em um banco de pedra, lágrimas caindo como orvalho. Sou eu a tímida de novo? A que espera nas sombras? Mas ali, sob as estrelas que Pessoa chamava de Deus visível, Ana encontrou força. Ela voltou à galeria, confrontando Sofia diante de todos, não com gritos, mas com palavras calmas, como um soneto de Camões. Escolha o nosso futuro, Sofia. Não o eco do passado. Sofia, olhos marejados, assentiu. Você. Sempre você. Elas saíram de mãos dadas, deixando Maria para trás, que sorriu tristemente, erguendo uma taça em silencioso adeus. O triângulo, enfim, dissolvia-se em uma linha reta, o caminho delas.
Mas a vida, como um romance de José Saramago, não é linear. Naquela noite, ao voltarem para casa de táxi pelo 25 de abril, Sofia recebeu uma ligação da mãe. O Alzheimer avançara, hospitalização urgente. O mundo parou e com ele as certezas. O Hospital de Santa Maria, com seus corredores brancos e equantes como as galerias de um museu vazio, cheirava desinfetante e flores murchas. Sofia correu pelos halls, Ana logo atrás, o coração apertado como um punho. A mãe jazia na cama, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro como fios de lã de ovelha transmontana, os olhos vagos fixos no teto. Filha, é você? Ou é o anjo da guarda? Murmurou ela, confundindo realidade com delírio. O pai, sentado ao lado, com o rosário entre os dedos calejados, ergueu o olhar, não de raiva, mas de exaustão profunda, como o peso de anos carregando o fado da família. Sofia desabou na cadeira, segurando a mão frágil da mãe, enquanto Ana ficava à porta, invisível novamente, a timidez voltando como uma onda traiçoeira. Eu devia ter estado lá mais, sussurrou Sofia, lágrimas escorrendo como chuva no vidro da janela, que dava para os jardins hospitalares onde pacientes caminhavam devagar, como fantasmas. O pai, surpreendendo-as, estendeu a mão para Sofia. Tu és forte, filha. Como tua mãe era antes disto. Deus testa os que ama. As palavras, tingidas de fé católica que Sofia outrora rejeitara, agora soavam como âncora. Ana, sentindo-se intrusa, saiu para o corredor e ligou para Inês. Eu não sei se aguento. A família. Eles me veem como amiga, não como. Inês, voz firme como o granito do Gerês, interrompeu. Então mostra quem és. O amor não se esconde em hospitais, ele ilumina os cantos escuros. Inspirada, Ana voltou ao quarto, aproximando-se do pai de Sofia. Eu cuido dela, senhor. Como se fosse minha própria mãe. O homem olhou-a demoradamente, e algo suavizou em seu rosto, talvez o reconhecimento de uma alma genuína, ou apenas o cansaço que dissolve preconceitos. Os dias seguintes foram um vórtice de visitas ao hospital, misturados à rotina da universidade. Sofia pintava menos, mas escrevia cartas para a mãe, não as que ela poderia ler, mas as que guardava para si, versos inspirados em Flor Bela. Eu sou a dor que não se cala, mas que transforma em luz. Ana apoiava, cozinhando sopas de poeiras alentejanas, farinha de milho com azeite e alho, reconfortante como um abraço, e lendo em voz alta contos de Miyakoto, mesclando a lusofonia africana com a portuguesa para evocar memórias na mente enovoada da mãe. Maria, respeitando o espaço, enviou flores, um buquê de jasmins de Sintra, símbolo de pureza e saudade. Anexada, uma nota, força, Sofia. O amor verdadeiro não compete, ele multiplica. Sofia mostrou a Ana e, pela primeira vez, não houve ciúme, apenas gratidão. O triângulo, outrora venenoso, transformara-se em um círculo de mulheres unidas pela empatia, um testemunho da sororidade lésbica em uma sociedade ainda em transição. Com a mãe estabilizada, mas o prognóstico sombrio, Sofia e Ana decidiram uma escapada, um fim de semana no Douro, coração vinícola de Portugal, onde as vinhas em socalcos cascateavam pelas encostas como mantos verdes. Alugaram um quarto em uma quinta familiar perto de Pinhão, com paredes de granito e vistas para Rio Dourado pelo sol poente. Lá, sem o bulício de Lisboa, o amor delas floresceu em quietude. Caminharam pelos terraços, colhendo uvas maduras que estouravam doces na boca, e Sofia desenhou Ana reclinada contra uma barrica, o sol filtrando através das folhas como raios divinos. Eu temo o futuro, confessou Sofia uma noite, enquanto provavam um Porto Tawny à luz de lanternas de papel se a mãe piorar e o pai descobrir. Ele me deserdaria, como nas velhas comédias de capa e espada. Ana, agora mais ousada, respondeu, então construímos o nosso legado. Como as mulheres de Ferreira de Castro nos romances, terra e alma unidas. Elas fizeram amor, não com a urgência de amantes novos, mas com a ternura de almas entrelaçadas, toques suaves como brisa do Douro, sussurros de promessas sob lençóis de linho fresco. De volta a Lisboa, o conflito familiar explodiu. Durante uma visita, a mãe de Sofia, em um raro momento de lucidez, viu as duas de mãos dadas e perguntou: são
Como irmãs de alma? Sofia, coração acelerado, assentiu. Mas o pai, ao ouvir ecos da conversa, confrontou-a no corredor do hospital. O que é isso, Sofia? Rumores de vizinhos? Em nossa família, homem e mulher, como Deus quis. A voz dele era um trovão, e quando as tradições de romarias onde casais heterossexuais dançavam rancho folclórico. Sofia, pela primeira vez, não recuou. Pai, Deus fez o coração como fez o Tejo, curvo e imprevisível. Eu amo Ana. Como você amou mãe, mas de um jeito nosso. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas o pai, surpreendendo, baixou a cabeça. Eu preciso de tempo. Mas não percas tua mãe por causa disto. Era um armistício frágil, mas um começo. Ana, fortalecida, organizou um jantar de reconciliação na pensão, bacalhau à brás, ovos e batatas palha crocantes, prato lisboeta que unia sabores simples em harmonia. O pai veio, hesitante, e durante a refeição, histórias fluíram de sua juventude em Coimbra, dançando ao som de concertinas, de Ana, contando lendas alentejanas de amores impossíveis. Aos poucos, o gelo derreteu como neve na primavera do Gerês. Mas o verdadeiro Ceao aguardava na noite de Santo António, a maior festa de Lisboa. As ruas de Alfama e Moraria enchem-se de manjerico, vasos de manjericão amarrados com fitas coloridas, símbolo de amor, sardinha assada no carvão e multidões dançando ao som de marchas populares. Sofia, Ana e Maria, convidada como amiga, em um gesto de cura, juntaram-se à celebração. O pai de Sofia, relutante, apareceu com a mãe em cadeira de rodas. Sob as luzes de papel e o cheiro de canela de arroz doce, o passado colidiu com o presente. Um bêbado, e quando preconceitos velhos, gritou: "Olha as amigas especiais." O pai de Sofia enrijeceu, mas Ana, com voz firme, rebateu: "Amor é amor, senhor. Como o seu pela minha mãe." A multidão aplaudiu, o espírito de Santo António, padroeiro dos casamenteiros, pairando no ar festivo. Sofia, emocionada, beijou Ana publicamente, um beijo leve, mas corajoso, sob os fogos que explodiam sobre o castelo. O pai, lágrimas nos olhos, murmurou: "Se te faz feliz, filha. Que Deus abençoe." Maria sorriu de longe, erguendo um manjerico em saudação. Naquela noite, o triângulo não era mais prisão, mas lição, de perdão, de escolha, de humanidade. A calmaria pós-festa era como o silêncio após um fado bem cantado, profundo, reflexivo, carregado de emoção residual. Sofia e Ana acordaram no apartamento de Alfama com o sol de junho infiltrando-se pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de tomilho. O ar cheirava a resquícios de sardinha e manjericão e, pela primeira vez, Sofia não sentiu o peso do segredo. Ele fora libertado, como um pássaro de gaiola aberta. Ana, esticando-se preguiçosamente, sussurrou: "Ontem, no meio da multidão, eu me senti viva. Não tímida, mas parte de algo maior. Como se Lisboa toda a provasse." Sofia riu, puxando-a para um abraço. É o encanto de Santo António. Ele casa almas, não só corpos. Elas passaram o dia preguiçoso limpando o apartamento, organizando telas e livros, transformando o caos em ninho. Sofia pendurou um novo quadro, uma colagem de azulejos quebrados recompostos, simbolizando seu coração, fragmentos de Maria, de família, de medos, agora unidos pelo cimento do amor por Ana. "É para ti", disse, e Ana, com olhos úmidos, beijou-a, o gosto de sal e doçura misturados. A vida seguiu em um ritmo novo, entrelaçado com a tapeçaria cultural portuguesa. Elas inscreveram-se em um workshop de cerâmica em Belém, moldando argila úmida em formas delicadas, jarros inspirados nos de Rafael Bordal Pinheiro, com pombinhas e folhas de louro. Ana, cujas mãos outrora tremiam só de pensar em expor-se, agora criava com confiança, seus dedos deixando marcas suaves na superfície. "Olha, Sofia, uma ânfora para nossas memórias", brincou, e Sofia respondeu com um beijo na testa, suja de barro. O apoio familiar, frágil mas crescente, floresceu.
O pai de Sofia, impulsionado pela noite de Santo António, começou a frequentar o centro de apoio LGBTQ+, com Inês, não por curiosidade mórbida, mas por genuíno desejo de entender. Eu cresci com o padre dizendo que era pecado, mas vi tua mãe sofrer calada por anos. Não quero isso para ti, confessou ele um domingo, durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela e broa de milho alentejana. A mãe, em dias lúcidos, segurava a mão de Ana e murmurava: Tu és boa para ela, como o sol para as vinhas. Era um perdão não dito, mas sentido, como o vinho que amadurece em adegas profundas do Alentejo. Maria, por sua vez, tornou-se uma presença periférica mas valiosa. Ela mudou-se para o Porto, aceitando uma posição como curadora em uma galeria no Ribeira, onde o Douro encontrava o Atlântico em uma dança de águas. Correspondiam-se por cartas, sim, cartas em papel reciclado, com selos de castelos medievais, trocando não ciúmes, mas inspirações. Maria enviava esboços de pontes sobre o rio, Sofia respondia com poemas curtos sobre o Tejo. O triângulo nos quebrou, mas nos reconstruiu mais fortes, escreveu Maria uma vez, e Ana, lendo por cima do ombro de Sofia, assentiu, humanismo em sua forma mais pura. Contudo, nenhum amor é isento de sombras, e a de Ana veio de dentro, resquícios de timidez que a faziam duvidar em noites quietas. Uma tarde, durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VII, com barracas repletas de edições raras de Aquilino Ribeiro e Agostina Bessa Luís, Ana folheava um volume de contos lésbicos contemporâneos portugueses, Sombras de Desejo, e sentiu o pânico subir. E se eu não for suficiente? Se minha quietude alentejana não bastar para tua paixão lisboeta? Sofia, comprando um exemplar para si, pegou sua mão. Basta sim. Tu és o contraponto perfeito, eu sou o fado agitado, tua morna serena. Juntas, somos a saudade completa. O CAO ao final, não de conflito externo, mas interno, chegou com o aniversário de 1 ano de seu primeiro beijo, marcado na agenda de Ana como dia do aqueduto. Elas planejaram uma surpresa, uma viagem de trem para Sintra, a vila mística de palácios de conto de fadas, onde a Serra Nebulosa guarda segredos de mouros e rainhas. Alugaram bicicletas e pedalarem pela estrada sinuosa até a Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos e túneis subterrâneos simbolizando descidas ao subconsciente. No Poço dos Iniciados, uma torre invertida de pedra e Ana parou, o coração acelerado. Eu tenho medo, Sofia. Medo de que o mundo nos separe, família, sociedade, o próprio tempo. Sofia, olhos brilhando como a inversão das estrelas no poço, ajoelhou-se, não em proposta dramática, mas em vulnerabilidade. Então enfrentemos juntos. Eu te prometo, no bem e no mal, como os votos que minha mãe e pai trocaram na igreja de Coimbra. Mas nossos, autênticos. Ela tirou do bolso um anel simples, de prata com uma pedra de quartzo rosa do Alentejo, lapidado por um artesão local. Não é casamento, ainda não, com as leis que mudam devagar como Mondego. Mas é nosso pacto. Ana chorou, aceitando, e elas subiram os degraus espiralados do poço, emergindo à luz como renascidas. Naquela noite, em uma pousada com vista para o Palácio da Pena, rosado e amarelo como um sonho, elas celebraram com vinho de colares e queijos locais, conversando até o amanhecer sobre futuros. Uma casa em Alfama, talvez filhos adotivos de origens mistas, viagens pelo Império Lusófono, de Luanda a Macau. De volta a Lisboa, a traição do passado, não de Sofia, mas do destino, testou-as uma última vez. A mãe de Sofia faleceu em uma manhã de outono, quieta como folhas caindo no jardim botânico. O funeral, na igreja de São Roque, foi uma tapeçaria de dor e beleza, o caixão coberto de flores de laranjeira, o coro cantando a Ave Maria em harmonias renascentistas, o pai de Sofia prostrado mas erguendo-se para o elogio fúnebre. Ela amou sem condições. Que eu aprenda a fazer o mesmo. Após a cerimônia, no cemitério dos prazeres, com suas lápides neoclássicas como guardiãs silenciosas, ele abraçou Ana. Cuida da minha filha, como ela cuidou de mim. A perda foi um abismo, mas o amor, uma ponte. Sofia e Ana honraram a memória com uma exposição conjunta, Saudades Tecidas, Telas e Poemas sobre Perda e Renascimento, inaugurada no Museu do Fado.
Maria veio do Porto, trazendo uma peça sua, um painel de ondas azuis, completando o círculo. O inverno em Lisboa chega suave, como um manto de névoa sobre o Tejo, mas com ventos que sussurram promessas de renovação. 6 meses após o funeral, Sofia e Ana caminhavam pela Avenida da Liberdade, as árvores jacarandás despidas mas prestes a florir em roxos vibrantes. O ar cheirava castanhas assadas dos vendedores ambulantes e o belício natalício, luzes piscando nas montras da Baixa, presépios com figuras de barro de cobardia, envolvia a cidade em um casulo de esperança. 1 ano atrás, eu mal conseguia falar sem gaguejar, refletiu Ana, apertando a mão de Sofia. Agora, planejo exposições e jantares. Quem diria que um segredo chocante me tornaria assim? Sofia sorriu, o cachecol de lã tecido em trás-os-montes enrolado no pescoço. O segredo foi o catalisador, como o fermento no pão alentejano. Sem ele, sem Maria, sem o triângulo, seríamos sombras de nós mesmas. Elas pararam em uma confeitaria no Chiado, pedindo rabanadas, fatias de pão em leite e canela, fritas até douradas, e conversaram sobre o futuro. Sofia aceitara um cargo como professora assistente na universidade, ensinando desenho inspirado em mestres como Vieira da Silva. Ana, agora mais confiante, publicara um ensaio sobre amor que era em literatura portuguesa, analisando ecos em Camões e Pessoa, e sonhava com um mestrado. A família de Sofia evoluíra. O pai, viúvo mas resiliente, visitava mensalmente, trazendo queijos de vaca da Beira e histórias de Coimbra. Ele até se juntara a um grupo de viúvos no centro paroquial, onde debatia não só fé, mas tolerância. Deus é amor, não julgamento, citava agora, com um brilho novo nos olhos. Inês, a amiga de Ana, tornara-se parte do círculo ampliado, organizando noites de fado caseiro onde cantavam Amália e Marisa, as vozes roucas tecendo saudades em catarse. Maria, do Porto, enviava convites para vernissagens. Sua última exposição, Ondas de Partida, foram sucesso, vendendo peças para colecionadores internacionais. Ela encontrara um novo amor, uma escritora galega com olhos de mar Cantábrico, e em uma carta escreveu: "Obrigada por me libertarem." O triângulo nos ensinou que o amor não é posse, mas fluxo, como o Douro ao encontrar o Atlântico. Sofia e Ana visitaram-na no verão anterior, passeando pela ribeira com copos de vinho verde, rindo de memórias sem amargor. Era uma amizade madura, tecida de respeito mútuo, um raro final humano para um conflito passado. O clímax da jornada veio na véspera de Natal, durante a Missa do Galo na sede de Lisboa. A catedral, com suas naves góticas e vitrais que filtravam a luz das velas como joias, enchia-se de fiéis em seus melhores trajes, senhoras com mantilhas de renda de Vila do Conde, homens com gravatas de seda. Sofia e Ana sentaram-se na pio de madeira escura, mãos entrelaçadas sob o inário. O coro entoou Noite Feliz em harmonias polifônicas, e quando o padre falou de paz na terra aos homens de boa vontade, Ana sentiu um soluço subir. Pela mãe. Pelas que viemos a ser. Após a missa, saíram para a Praça do Comércio, onde o Tejo refletia as luzes da roda gigante natalícia. O pai de Sofia esperava com um jantar reservado em um restaurante de mariscos no cais, ostras frescas de Setúbal, lavagante grelhado com alho e, para sobremesa, um tronco de Natal recheado de creme de ovos. Ao redor da mesa, brindaram com espumante de bairrada, pela família que escolhemos. O pai ergueu o copo mais alto, e pela que Deus nos deu. Sofia, Ana. Sede felizes. Naquela noite, de volta ao apartamento, decoraram uma árvore pequena com enfeites de cortiça alentejana, estrelas e presépios miniatura e trocaram presentes. Sofia deu a Ana um álbum de desenhos de suas viagens juntas. Ana, um colar com pingente de concha de Vieira do Minho, símbolo de peregrinação. Sob a árvore, iluminadas por luzes coloridas, elas se abraçaram, o amor um farol contra a escuridão do inverno. O final não era perfeito. A sociedade portuguesa ainda murmurava em cantos, leis de casamento igualitário avançavam devagar como o elétrico 28, mas era humano, imperfeito, resiliente, impregnado de cultura que celebrava tanto a saudade quanto a alegria. Ana, a estudante tímida que descobrira um segredo chocante, emergira transformada, enfrentando o triângulo não com fúria, mas com graça. Sofia, a artista dividida, encontrara unidade em si. E juntas, eram um hino à vida, romântico, dramático, eterno como o fado que ecoa nas ruas de Alfama.
Anos depois, em uma casa com jardim em Alfama, paredes azulejadas, varanda com vista para o rio, elas contariam a história para suas filhas adotivas, uma de origens cabo-verdianas, outra ucraniana, sendo um mosaico lusófono. O amor, diriam, é como Portugal, colinas íngremes, mas vistas de tirar o fôlego. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, o ciclo completava-se, não em BKCH, mas em uma vitória quieta, profundamente humana.